Eu sei um pouco sobre a história do jagunço lá, como foi falado nas aulas. Do contestado eu sei uma mínima coisa, que eu morava perto lá, né, senhor? Porque ali onde que tem a placa, coisa ali, eu morava na casa por frente ali, né? Daí toda vez que passava a gente tinha medo daquela placa, coisa. Disse que parecia as coisas, assim. Parecia a visagem? É, Contava isso? Contavam isso. Tipo assim, eu morava aqui, né? Daí aqui na frente, assim, na encruzilhada já era a placa, né? Todo mundo tinha medo de passar. Todo mundo tinha medo de passar ali. A minha avó falava que o pai dela já lutou naquela guerra dos jagunços que teve aqui em Rio das. Tipo, eles pegavam as crianças, jogavam pra cima e enfiavam a espada porque eles achavam que quando elas crescessem eles iam querer se vingar dos caras lá. Eu conheço uma história do meu bisavô que antigamente falavam que eles jogavam os jagunços lá, as coisas, jogavam os pra cima e deixavam cair no chão de brincadeira, né? E daí eu descobri que não era eles, né? E o professor me contou que era um soldado do Brasil ali que fazia a crueldade, só que jogava pra cima, colocava a faca e matava. E daí a outra história foi que antigamente, como os jagunços eram muito fortes, eles roubavam muita coisa e tudo assim tinha derrubado meu bisavô, eles roubaram bastante. Enquanto meu bisavô tinha comprado uma terra e daí tinha uns gados e uns cavalos. Daí o jagunço falou que ia roubar ele e ele ficou esperando o jagunço lá no lugar dele, lá no celeiro. Ele colocou todos os bichos lá e trancou todas as portas. Daí eles entraram por uma janela, se não me engano, um negócio assim. Ah não, eles abriram, tiraram a tábua, conseguiram tirar a tábua e entraram. E daí quando que entraram, meu bisavô atirou, depois nunca mais pararam de roubar as coisas do meu bisavô. E é isso que eu sei, assim, do contestado. Olá pessoal, eu sou o professor Arthur, sou professor da Rede Pública e Básica de Educação da Prefeitura Municipal de Rio das Antas. Trabalho como professor de História, com o 6º ano no ano. E hoje fui convidado pela Rede Educadores Caboclos para fazer uma fala, comentar um pouquinho sobre esse meu projeto, sobre o desenvolvimento dele através dos anos e como que dentro dos 5 anos que eu estou lá na rede pública a gente já conseguiu fazer várias coisas diferentes e como isso pode também ser convertido como uma prática que também possa ser dialogada com os demais profissionais de educação. Eu sou formado em História pela Unespar, pela Universidade Estadual do Paraná, do campus União da Vitória. Também tenho pós-graduação em Interdisciplinaridade e Práticas Pedagógicas na Educação pelo IFSC e também Inovação da Educação pela Uniarp. Atualmente sou mestrando em História pela UDESC, orientando do professor Rogério Rosa Rodrigues, e estou atuando na produção de curta e na produção de material sobre Guerra do Contestado, relacionado à Batalha de Rio das Antas. Eu vou fazer um documentário com os meus estudantes que vai ser resultado da minha dissertação para o Prof. História no ano de 2025. Como que o contestado passou a fazer parte da minha prática? Bom, a partir de 2018, quando eu trabalhei em Lebon Regis, tive um contato muito próximo. Além disso, no mesmo ano eu também ajudei na organização da Semana do Contestado de 2018 aqui de Caçador, que é onde eu resido, né? Desde então eu me envolvi mais com essa temática na época. Ambas as Semanas do Contestado, tanto a de Lebon Regis quanto a de Caçador, acabaram me envolvendo porque lá em Lebon Regis eu fui solicitado que eu fizesse um projeto para apresentar na Semana do Contestado e eu fiz o curta com os meus estudantes, onde a gente simulava, onde a gente criava uma versão da Guerra do Contestado, onde houvesse uma reportagem, uma cobertura dos eventos, com entrevistas e tudo mais. Pública, extra! Deixa eu ver isso, Pia. Que isso, homem do céu? Vem aí, a rodovia que vai desenvolver a região. Extra! Mas, mulher do céu, fiquei sabendo que a peleia lá pro lado dos Irani foi feia. E era caboclo contra soldado, garrucha e facão. Mas isso não entendo, que era irmão contra irmão. Será que isso daqui tem alguma coisa a ver com a peleia que tem lá pro lado dos Irani? Olha isso! Vocês viram a notícia? O Brasil já é república. E foi uma coisa bem, digamos assim, a gente teve bastante problema com o áudio, com o som, com as gravações, mas assim, foi um celular, criatividade e muita vontade com os meus estudantes. A gente fez isso em 2018, foi o primeiro curta que eu fiz. Ainda assim, a ideia de ter um projeto, até porque eu não tinha ainda me efetivado em lugar nenhum, que foi o que aconteceu em 2019, quando eu chego na Rede Básica de Rio das Antas. Lá em Rio das Antas, sim, eu começo desde 2019 a produzir aí os curtas, entendendo que havia um potencial muito grande nessa proposta.
E desde então eu comecei a desenvolver esses curtas ali, agora sim, em 2019, em parceria com o professor de língua portuguesa, a professora de língua portuguesa na época, e depois com o atual professor de língua portuguesa. E a gente começou a desenvolver esse projeto, que eu vou explicar mais daqui a pouco, sobre como foi feito, como vai se desenvolvendo aí a proposta dos curtas através de contos do Contestado. E aí, desde então, o projeto foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e aí a gente conseguiu fazer mais projetos, conseguiu fazer mais atividades. Toda vez então, quando tinha nono ano, que sempre é o último ano da escola, como era conteúdo de Contestado, então eu desenvolvi esses projetos, e aí desde então eu venho produzindo esses curtas, e posteriormente produzimos 2 livros lá na escola também, vão resultar em projetos bem interessantes, que também vou destacar por aqui nesse espaço agora. Eram jogados os bebês para cima e eles caíam e os soldados do exército esfaqueavam os bebês quando eles estivessem caindo. Operadora, minha mãe, ela falava que tipo, a mãe dela via uma estrela no lugar toda noite. E um dia ela foi dormir e tipo, apareceu um homem que parecia fugido dessas coisas que teve ali, né? Que ele tipo, tinha que esconder aquilo lá, ele e a mulher dele, e agora eles ficavam tipo, escondidos, mas tipo, ninguém conseguia ver, só quem ia pegar essa panela de ouro, entendeu? E daí ele tinha que escolher uma pessoa certa pra ir lá e tirar ela, porque senão não vai conseguir, não vai achar, e tipo, vai ser um lugar qualquer. Foi uma guerra. O lado do povo que foi explorado nessa época. Seria um negócio muito interessante, igual como sabemos sobre os escravizados do Brasil, sobre os caboclos da época. Eu não conheço muito sobre o Contestado, o que eu conheço é o que você está comentando agora, né? Mas eu acho que quando fala do Contestado eu lembro bastante do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você vai na pergunta difícil? E a partir de 2019, então, quando eu chego na rede pública de Rio das Antas, eu vou desenvolver algumas viagens técnicas. Nós vamos a Irani algumas vezes, que vai ser o espaço onde a gente teve oportunidade. Com a interrupção ali da pandemia, a gente acabou tendo a gente teve 2 oportunidades, quiçá 3 esse ano aí a gente vai conseguir fechar isso aí. Desde 2019, então, eu venho produzindo curtas e também venho transformando as minhas práticas em discussões científicas, né? O primeiro trabalho que eu faço sobre os curtas, eu publico na revista Roquete Pinto, lá da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde tem um laboratório de audiovisual, de produção de vídeo estudantil, e eu faço um artigo, então, teorizando sobre a prática que eu fiz em 2019, que também foi um desdobramento do meu trabalho de conclusão da pós-graduação em interdisciplinaridade e práticas pedagógicas do IFSC. E naquele momento, eles eram os celulares dos alunos, o meu celular, a câmera da escola, o que a gente tinha de material foi desenvolvendo, e aí começou a surgir isso. Atualmente temos 10 curtas-metragens feitos até agora, um trabalho aí que vem de 4 a 5 anos, com a interrupção da pandemia, além do clipe musical que a gente também fez, que foi resultado de um projeto que eu participei chamado Ritmo Contestado, lá de Porto União, e que lá nesse projeto eles fizeram um álbum musical. Eu fiz um trabalho de curadoria, auxiliei na parte teórica sobre Contestado para que eles pudessem elaborar as letras e produzir o documentário que eu também participei depois, né? Então são 10 filmes ali feitos até agora e um clipe musical que foi desenvolvido até esse momento sobre o movimento do Contestado. Taquaruçu, o separe dos animais. Além disso, a gente produziu 2 obras literárias que ganhou bastante notoriedade nos últimos tempos. Contestando Contos, certo? Essa obra bonitinha aqui, ó, foi feita em 2023, lançada em 2023, com os estudantes que se formaram em 2022. E o Cordel Contestado, que é o nosso primogênito, o primeiro livro que a gente desenvolve, é um livro de cordéis sobre o Contestado, com ênfase na Batalha de Rio das Antas, pensando, né, uma história bem local, um papel regional ali. Então esses 2 livros aqui foram em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio das Antas, a gente conseguiu fazer esse projeto. Assim como os livros também, os livros a gente fez, mas a gente não contou com nenhum tipo de orçamento, não fez também com nenhum custo, simplesmente foi com muita criatividade e vontade para começar esses projetos. Como eu já mostrei, essas são as capas dos livros para vocês verem. Quem quiser, quem tiver interesse em verificar e conhecer os livros, ver as obras aí,
Elas estão disponíveis para download no blog que eu tenho, um blog que é um acervozinho, escrevi alguns textos, tem algumas reflexões minhas e tem também materiais para download e esses livros estão lá. Então é o ensinartour.blogspot.com, vocês podem acessar e vão ter também os artigos que eu vou citar durante a aula. Nos curtas e filmes e afins do que a gente vai fazer, eu não sou muito afim de atuar, eu não gosto de atuar. Pra mim seria mais fácil fazer fotos, as gravações, alguma coisa do tipo, ficar nos bastidores ao invés de atuar. Eu conheço os curtas e os livros. Comentaram que eles gostavam bastante de gravar, né? Tipo, as aulas diferentes que você fazia durante os curtas, em sair da sala, de gravar. Eu tenho muito interesse nos filmes, nas fotos, livro também, eu gosto bastante de escrever. A gente teve a ideia do podcast e seria muito legal fazer também, porque é um jeito da gente conversar, saber mais da situação das pessoas. Acho bem legal. Professor, acho que a tua aula é mais galera, assim, sabe? Não é aquele tema pesado, uma coisa que a gente se sente mal, que a gente fica, nossa, que saco é aquela aula. É uma coisa bem legal que a gente, tipo, pensa, caramba, agora é aula de história, né? Tipo, legal pra caramba. Vocês passeiam, assim, por vários lugares sem cidade pra conseguir gravar, vocês passam muita resenha também. As coisas, assim. Eu sei dos curtas, que é legal fazer, que a gente sai, vai passear. Sei dos livros também, que é legal escrever, que engloba 3 disciplinas diferentes. Muita expectativa, porque você fica botando pilha na gente, falando que é legal, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Aí agora eu estou com uma expectativa alta, espero não me frustrar. Tipo, a gente sai da escola, tem uma aula diferente, sabe? A gente vai passear, a gente fica de zoeira com os amigos durante as gravações. É uma atividade diferente, escrever um livro também é diferente. Eu quero ser a protagonista. Então, como foram desenvolvidos esses filmes e esses projetos como um todo, livro, filme, estudo? Através do processo de interdisciplinaridade, sozinho eu não ia conseguir fazer nada. Então, desde que eu cheguei em Rio das Antas, a gente desenvolveu um bom trabalho de reelaboração, de reestruturação, onde houvesse surgimento de um debate sobre contestado dentro da escola e posteriormente na sociedade através dos projetos que a gente desenvolveu. Então, a gente estrutura sempre o trabalho de forma teórica. Eu vou pegar o trabalho de forma teórica e vou estruturar ali a partir do livro Guerra do Contestado, tintim por tintim. Eu vou pegar a introdução escrita pelo Paulo Pinheiro Machado e vou transformar em vários materiais didáticos. Eu normalmente ilustro com as obras do Assis, né, que são bem conhecidas, ilustrações são bem conhecidas. Recentemente o professor de arte auxiliou na produção dessas obras do Assis. Ele fez releituras com os alunos, coloriu elas e transformou em telas, que a gente exibiu ano passado na Feira do Conhecimento na escola. Além do desenvolvimento dessas práticas em parceria entre professores e estudantes e tudo mais, a produção dos filmes e dos livros, ela vai partir da ideia onde haja um diálogo muito claro entre arte, língua portuguesa e história. Então o professor de arte ele vai desenvolver projetos paralelos baseados nas práticas. Então enquanto eu discuto teoricamente o projeto, eu vou começando lá a trabalhar o contestado de forma teórica com pontos principais, o professor de arte vai desenvolvendo práticas artísticas. Então no ano passado ele desenvolveu arte surrealista, por isso então o que vai resultar na produção das artes do livro. Em 2021 ali foi a prática dos cordéis que ele fez ali, então a parte prática dos cordéis ele desenvolveu com os estudantes também. E aí com o professor de língua portuguesa eu vou dialogar da seguinte maneira: eu vou produzir então a parte teórica e ele vai abordar o gênero conto, seja ele psicológico, seja ele um conto romântico, e das duas maneiras ele vai unir o contexto do contestado para poder desenvolver esse projeto. E aí na hora que eles escreverem os textos, todos têm que ser
ambientados no Contestado. Então são contos de ficção, não são são baseados nos fatos reais, mas eles criam os personagens, reelaboram cenários, imaginam situações, conseguem construir uma prática que conecta o passado e o presente ao mesmo tempo, onde eles reelaboram também não só as percepções do que eles têm do que aconteceu, mas de coisas que tem hoje que eles querem que apareça nesse contexto. E além disso, possibilita fazer uma sequência didática, porque quando a gente faz esse processo, a gente seleciona, relê, faz o aluno corrigir, volta, e quando isso volta, a gente joga para os alunos os contos que o professor de português e eu consideramos mais importantes, e aí nessa sequência de trabalho, quando a gente faz isso, os alunos escolhem no final o conto que eles querem reelaborar e aí transformar ele em prática cinematográfica. Esse foi sempre a dinâmica dos 5 anos. A gente sempre fez assim, dessa forma. Tudo isso vai criar não só uma ideia de aprendizagem, mas a ideia também de que se precisa criar um laço ou que aquilo tenha uma sensibilização por parte de quem está aprendendo ou quem está executando a escrita. Além disso, obviamente, o objetivo é tornar público esse trabalho. Ou seja, a gente não está fazendo alguma coisa para deixar relegado ao local escolar. A gente quer que isso vá para a sociedade, que estabeleça debates. Então por isso dos livros, por isso dos vídeos, para que os pais, os familiares, a comunidade se perguntem o porquê que está sendo feito isso, qual que é o objetivo, e convidar eles a também refletirem sobre isso. E logicamente tornar o trabalho do aluno um trabalho também de produção de conhecimento. Esse exercício dá pra gente chamar de um exercício de história pública, onde é uma história compartilhada. Eu não estou me colocando no lugar da pessoa que sabe, mas eu estou me colocando na situação em que eu vou mediar a produção, e na mediação dessa produção quem vai desenvolver ela são os estudantes, que vão colocar o ponto de vista artístico, teórico, histórico, vão elaborar cenários, situações, construções. Então cada conto e cada curta reflete basicamente essas reflexões que os alunos fazem e convidam quem assiste a refletir junto sobre isso. Sim, é um projeto bem legal, que você aprende muita coisa, que normalmente você leva bastante pra vida. E também você aprende um pouco onde você mora, o que aconteceu, o porquê que é assim hoje em dia. É saber da história, saber o que realmente aconteceu, tipo, procurar pessoas mais velhas, tipo, sabe, o núcleo da história, como que tudo aconteceu. Eu conheço que você, todo ano, com o nono ano, você faz um curta, fazendo digamos, uma abreviação no Contestado, que é bem interessante, inclusive eu estou ansioso para fazer esse ano. Eu conhecia pouca coisa, porque eu não sou, os meus avós eles não sabem muito, né, que eles eram mais de ficar na colônia, só trabalhar, para conquistar o que eles têm hoje. Eu conhecia que tem o Marco do Contestado, que é por onde as tropas passavam, e que Irani tem bastante história sobre o Contestado, que é diferente do que as outras matérias. Nas matérias a gente estuda, copia, faz alguma prova e às vezes em quando faz uma coisa diferente, como um experimento, essas coisas. Já na aula de história praticamente eu só o experimento. A ação, isso que é interessante de ser feito. Tudo é diferente, tudo. Você faz bastante coisa diferente ao invés de passar só prova de trabalhos. Eu acho que eu vou gostar bastante de saber um pouco da história da nossa região. Os filmes, o livro, que é bem da hora. A minha irmã. Sobre, não sei explicar, mas tipo, uma mão, acho que você que tem uma mão que segura, tipo... Nossa, é muito da hora, tipo, a tua aula é uma das melhores que a gente pode se abrir sem medo, entendeu? Porque daí a gente entra em um acordo, entendeu? É muito da hora. É legal os filmes, porque, tipo, no futuro, mais gerações vêm. Nossa, seria muito da hora fazer isso. Dos livros, tipo, a gente participa dos livros. Participa. Nossa, muito da hora ter o nosso nome em um livro. A Maria tem o nome em um livro. Imagina, nossa, cara, que incrível! Você faz filme, você fez livro, fez curta com os nonos anos passados sobre a Guerra do Contestado. Ele tem o monge José Maria e tem os caboclos. E daí tem os outros que eu esqueci o nome, que eles fizeram uma guerra contra os caboclos. Caboclos.
e o monge José Maria. E eles acabaram matando o monge José Maria. Que, tipo, o meu irmão, ele participou disso e ele ficava muito contente em fazer isso. Então, pra mim, eu tô bem ansiosa pra ver como é que é. E é uma coisa diferente, é uma coisa nova que a gente nunca viveu antes. Então, é uma experiência que eu tô bem ansiosa pra viver. A gente sempre copia e faz atividade em manuscrito. Daí fazer uma atividade fora da escola, uma atividade tipo, em filme e tal, é uma coisa diferente e é bem legal. Porque é uma experiência que você vai aprender o conteúdo e é onde você vai se divertir com a tua turma e talvez outras turmas você, sei lá, acho que é bem legal. Eu conheço principalmente os curtas, que muita gente fala e fala muito bem, porque é uma forma diferente para aprender e que a gente tem mais interesse em fazer, principalmente pro nono ano. Tipo, falaram muito bem por ser algo diferente, que a gente espera por 3 anos para fazer. E foi uma batalha muito importante para os povos caboclos e para nossa gente principalmente. Bom, uma coisa que eu quero aprender muito com o professor, que ele fala muito pelas causas das mulheres, porque elas tiveram uma participação muito importante e que elas não têm muito reconhecimento por serem mulheres da época. Por exemplo, a Virgem Teodora, ela foi uma mulher que inspirou muitas pessoas, deu esperança para elas, porque ela tinha visões, então, porque mulheres na época não tinham muito reconhecimento e não tem, por mais que elas lutavam pelas suas terras, e eu queria muito saber muito mais sobre isso. O que levou a acontecer a guerra, sobre os monges também. Eu quero atuar. Sério, eu gosto quando a gente sai arrasado. É? O que você gosta de fazer quando a gente sai? O que você pensa que a gente vai fazer quando a gente sair? A gente aprende, mas de uma forma diferente. Tipo, aprende se divertindo, não na teoria só não. São curtas e livros que vocês fazem. Acho que não seriam histórias reais, mas que se passavam naquele momento. Foi uma guerra que devastou bastante o povo nativo daqui. É meio por cima que eu sei. Olha, minhas expectativas estão bem altas. Descobri mais sobre os monges que você havia explicado pra gente na aula anterior. Não sei se por algum motivo me interessou. A última a gente fala que o professor é legal, é engraçado. Não, as nossas aulas são criativas. Criativas. Tem bastante aulas teóricas e de, como que fala? Não é teórica. Como que fala? Aulas verbais. A gente já tem uma noção como vai ser pelas aulas que você explica, mas fazendo aulas práticas e lá, indo no contestado lá, ver como que as coisas, acho que vai ser melhor. Aí eu falei, eu quero fazer tudo. 1, 2, 3. E você, cara? A mesma coisa, acho que eu quero gravar. Acho que vai gravar, filmar também. Eu quero gravar e filmar. Você brinca explicando, seria bem legal, né, com o professor, que daí o aluno aprende melhor nele. Daí, tipo assim, não é uma aula chata. Aula explicativa, que dá pra entender melhor. E você fala, tipo, brincando, mas é que é verdade, o professor brinca, isso que é legal. Esse burro. Eu acho legal porque você não passa tanta coisa didática, passa mais coisas práticas e explica melhor. Se bem dizer, tipo, faz passeio, faz explicações leves. A expectativa é alta, eu acho que vai ser bem importante pra gente conhecer bastante a história, entender como que era na época. Ao criar esse processo de sensibilização, de conexão do estudante com o objeto estudado e essa maior interação, você cria também um envolvimento pessoal, uma construção de uma sensibilidade e também a conexão que se transforma entre uma relação de pertencimento. Recentemente eu publiquei um artigo que vai sair no livro, que vai aparecer aqui do ladinho, ó. Esse livro aqui vai estar disponível lá no blog, depois no final eu coloco para vocês no ensinartur.blogspot.com, e lá eu faço uma reflexão sobre o processo de criação do livro Cordel Contestado. E aí eu trago o seguinte trecho. Os estudantes experienciaram um movimento de produção de conhecimento. Em seus textos, lê-se o exercício primário de compreender o lugar onde vivem, porém carregado de percepções acerca de símbolos e acepções do que foi o contestado e o que ele pode ser.
A obra parte da essência da construção de conhecimentos e pertencimentos que marcam uma tomada de consciência acerca do lugar onde se vive e sobre seu passado. É perceptível também a importância do trabalho contínuo, evidenciando que somente uma prática, seja grande ou pequena, é pouco para enraizar um conhecimento, sendo necessários esforços colaborativos constantes. Ou seja, no intuito de provocar eles a refletirem sobre a narrativa que eles conheciam ou a narrativa que eles adquiriram pensando na integração entre imigrantes, caboclos, militares, não basta eu fazer uma única prática, mas que todo o espaço escolar e toda a sociedade também, ou o local, tenha uma outra percepção de análise sobre esse processo. Por isso também os contos e os filmes, que são formas de interpretar e reelaborar processos de compreensão. Trago mais um trecho ainda desse texto que diz assim: a construção do livro é fundamental para a análise crítica do resultado. O que se compreende é o processo em que estudantes são estimulados a colocar em perspectiva suas próprias ideias do lugar onde vivem e propor essa vivência a toda a comunidade. Assim, o tema contestado, trabalhado dentro de sala de aula, é divulgado no meio público. Mostrou-se em sua essência muito mais do que um conflito, mas uma herança cultural, social e histórica que deve ser narrada através da população que herdou a memória do conflito, ampliando a voz dos estudantes para os espaços públicos não escolares. Ou seja, sair da escola e provocar o debate comunitário, levar para as pessoas o questionamento: o que é essa batalha, o que é essa guerra do contestado, o que é esse evento que aconteceu na minha cidade e que eu não compreendo bem, ou até que eu compreendo e não sabia que compreendia, ou que você vai ouvir os relatos e os alunos vão dizer: poxa, conheço aquela história que meu avô contava, que a minha tia contava, que a minha avó contava. Então tudo isso contribui para esse processo, tudo isso contribui para que ele se identifique. Às vezes ele não identifica, muitas vezes ele acha que não é sobre ele, e quando ele percebe, opa, tem alguma coisa aqui que tem a ver comigo, tem a ver com a minha essência, com a minha origem. Então aqui eu trago também um trecho do livro Quem Tem Mói, Quem Não Tem Mói Também, que eu participei também desse livro, agora escrevendo um artigo sobre os curtas contestados, e o texto diz assim, ó: a necessidade de desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e pluralizar a história cabocla do movimento do contestado é uma via de mão dupla no desenvolvimento do ensino-aprendizagem das práticas aqui apresentadas. Cabe ressaltar que não se trata da consolidação de um projeto estático, juntamente com uma prática única e imutável, mas sim um processo contínuo de aprendizagem que deve estar aprimorado constantemente com o intuito de reparar os erros e aperfeiçoar as práticas pedagógicas. A capacidade e potencialidade que o audiovisual possui no ensino, tanto na sua produção quanto no debate gerado pelo seu resultado, pode e deve ser fomentado através de projetos e iniciativas públicas. Paralelo a isso, professoras e professores podem isoladamente desenvolver essa atividade iniciando o movimento cultural nas escolas onde atuam. Exercícios como esse destacam o papel de alunas e alunos como protagonistas geradores de conhecimento, parte da comunidade a qual pertencem. Aprender é algo contínuo e partilhar esse aprendizado gera conhecimento em todas as esferas, tanto para professoras e professores, quanto para alunas e alunos. Não se coloca somente aqui o papel do professor quanto perspectiva, mas o papel do próprio aluno quanto aprendiz. Ele vai se colocar numa situação onde ele vai perceber que o local onde ele está inserido também é um local de ensino, um local de aprendizagem, um local onde ele pode partir para o conhecimento. Não de cima para baixo, mas ele pode partir de lá de onde ele está para compreender o todo. Ou seja, ele não precisa entender o Brasil República de cabo a rabo, mas ele pode entender os problemas do Brasil República a partir da realidade onde estava inserido o conflito do contestado. Ou seja, ele estar presente nos lugares pode desenvolver não só escolhas para ele analisar e para interpretar, que podem ser escolhas estéticas, podem ser escolhas espaciais, pode ser a compreensão do espaço, um outro olhar para a cidade ou para o local onde ele está inserido, ou os monumentos que ele tem à sua volta, mas também criar um sentimento de sensibilidade, aonde ele se coloca, aonde ele se insere quanto sujeito, e ainda por cima convida ele a produzir dentro desse processo. Essa produção de conhecimento, ela é fundamental para o desenvolvimento de um raciocínio totalmente diferente na construção do fazer histórico dele, que não fica relegado e não fica ligado exclusivamente a uma coisa teórica, repetitiva e escolar que muitas vezes a gente tem, mas ela vai trazer muito mais uma ideia
de uma reflexão constante sobre onde ele está inserido e em que lugar que ele está no mundo. E é por isso que é fundamental entender o processo de publicizar esse conhecimento. Você tornar público isso, você levar para fora, você não faz só esse raciocínio com o aluno, você convida ele a produzir esse conhecimento e convidar os outros a atribuírem-se dentro desse processo. Portanto, aqui a gente entende que a ficção ela é um paralelo, ela não é uma coisa exclusiva, ela não é uma coisa parada, ela é uma coisa que se transforma dentro do processo de realidade. Ou seja, ele vai fazer um exercício de compreensão histórica, mas a imaginação dele vai levar ele a reelaborar esse processo, recompreender isso, se é que existe essa palavra, mas compreender também que existe uma ressignificação no processo de ensino a partir do momento que ele se insere como sujeito, como aquele que vai desenvolver esse conhecimento, que vai pegar e vai dialogar com outros grupos, que vai dialogar com outras pessoas a partir do que ele produz. Ou seja, a partir daqui a gente tem o entendimento de que a imaginação ela é a janela para esse processo de desenvolvimento. Ela é uma capacidade que a gente vai ter de poder elaborar e se colocar em certas situações. Porque não amanhã ou depois, um conto desses alunos pode ser um conto em que eles mesmos se vejam nesse processo. Nos livros mesmo que a gente produziu, tem viagem no tempo, e essas reconstruções, por que não podem ser consideradas uma interpretação histórica? Elas são a ficção, a forma que eles usam de imaginação para compreender o processo onde eles estão inseridos. Perspectivo que nos próximos projetos que a gente vai desenvolver ainda, nos próximos anos, a gente possa aprimorar a prática, desenvolver nossas novas possibilidades, criar novos meios de desenvolver isso, e, obviamente, criar uma janela também para que outros professores possam produzir. Eu investi hoje, obviamente, em equipamento depois de todos esses anos. Tirei dinheiro do meu bolso, mas é óbvio que não precisa necessariamente ser uma prática nesse sentido. Você pode usar os celulares dos alunos, pode usar o seu celular. Você tendo uma câmera na mão, uma ideia, uma forma de fazer, existe toda uma possibilidade, todo um caminho possível para reelaborar esse processo. Publicizar e contribuir para a construção de conhecimento e possibilitar que professores possam dialogar é um exercício não só de construção de conhecimento, mas também de possibilidade de você criar uma história pública compartilhada. Ou seja, onde o agente principal não é o professor, mas a comunidade onde ele está inserido e os alunos que fazem parte desse processo. E convidar as pessoas a estabelecerem debates dentro desse contexto é o papel social que se desenvolve. E aí a gente tem uma outra análise, uma análise do papel ético do professor. A gente está ali também para poder fazer todo mundo refletir, mas obviamente se a gente permanecer sempre da mesma forma, a coisa fica mecânica. E quando a gente pensa que existem possibilidades, existem formas de fazer isso, e que às vezes até os alunos sabem como fazer, é só ouvir eles muitas vezes, a gente possibilita criar novos meios e novas formas de construir conhecimento. Seja podcast, seja filme, seja fotografia, seja um varal de cordéis, seja um varal de contos, seja um livro que muitas vezes você pode construir lá num aplicativo como o Canva, por exemplo, e você pode pegar e montar lá a template de um livro e colocar o conto dos seus alunos e imprimir para entregar para eles. Isso é significativo, isso é importante. E isso é fundamental para convidar o aluno a entender que ele também é produtor de conhecimento, que a escola pública também é produtora de conhecimento.